Olá, inicia-se então o capítulo 7 com a experiência 6, que consiste no estudo de um display LCD. Então, a proposta desse capítulo é conectarmos o display LCD ao Arduino, de modo a podermos mostrar uma mensagem no display. Então vamos lá, no capítulo introdutório. Os displays do tipo LCD são muito usados para mostrar informações do estado de uma máquina. Na figura a seguir é apresentado o aspecto típico desta interface. Então, tipicamente, você vai encontrar um display da forma que está apresentada aqui para vocês nessa foto, tá? Existem vários tipos de displays, como os de 2 por 20, que significa 2 linhas por 20 colunas, 4 por 20, 4 por 16, etc. Ou seja, há no mercado uma gama bem vasta desse tipo de display, tá? De uma linha, de duas linhas, de 4 linhas. Neste exemplo, usaremos um display do tipo 2 por 16, ou seja, duas linhas e 16 colunas. Caso você tenha outro display com mais colunas, com menos linhas, ou mais linhas, não vai atrapalhar a nossa experiência, tá? A única coisa que você tem que garantir é que o controlador utilizado nesse display faz uso do chip HT44780, que é um chip de padrão de mercado, utilizado praticamente em todos os displays do tipo alfanumérico que vocês estão vendo aqui agora na foto. Então, desde que seja esse tipo de display, a gente pode fazer experiência sem nenhum problema, tá? Montando o hardware. Na figura a seguir é apresentada a pinagem típica de um display LCD. Então aqui está apresentada a pinagem típica de um display LCD. Veja que nós temos aqui o pino 1, que é o VSS, e o 2, que é o VCC. Através de dois pinos, a gente vai alimentar o display LCD com 5 volts. Então você vai botar no pino VSS o GND, e no pino 2 o VCC, os 5 volts. O pino 3 é o pino de ajuste de contraste. Então, tipicamente, a gente liga um trim-pot nesse pino 3, ou seja, um terminal do trim-pot no GND, o outro terminal no 5 volts e o terminal do meio no pino 3 e faz o ajuste do contraste. Em alguns casos, liga um resistor de 1 kΩ já é o suficiente para dar um contraste ideal nesse tipo de display. Tá? O pino 15 e 16 são os pinos de alimentação do backlight, a luz de fundo. Então, através do pino 15 e 16, a gente liga a luz de fundo do display, é uma tensão tipicamente de 5 volts. Tá? Aqui no lado esquerdo, nós temos os pinos de controle, primeiramente, 4, 5 e 6, são os pinos de controle. O pino 4, ele, que é chamado RS, ele diz se eu vou mandar um comando ou um dado para o display. Por exemplo, escrever o meu nome no display, isso é um dado. Então, o RS fica em nível alto, por exemplo, indicando que eu vou escrever um dado no display. Agora, se for mandar um comando para o display, o que seria um comando? Apagá-lo, por exemplo, ou rotacionar a mensagem dele. Eu ia botar essa linha 4, RS, nível baixo. É claro que nós não vamos fazer isso porque já existem bibliotecas no próprio Arduino que propiciam esse tipo de controle. Tá? O pino 5 é o pino RW, é o pino de leitura, read ou escrita, write. Como tipicamente a gente só faz leitura, escrita no display, perdão, a gente só escreve informação nele, não nos interessa ler a informação que está no display. Então, esse pino 5 tipicamente fica ligado ao terra, ao GND, de maneira constante. Por quê? Porque a nossa intenção só é escrever no display, não ler o mesmo, tá? Não ler o que está sendo apresentado no display, mas sim escrever. O pino E é de Enable, de habilitação. É um pulso que é gerado pelo microcontrolador para fazer a escrita no display. E do pino 7 ao 14 é o barramento de dados do display, do DB0 até o DB7. Então, essa é a pinagem do display LCD. Tipicamente, todos os displays têm essa pinagem, tá? E é uma interface HM ainda das mais usadas no mercado. A grande vantagem dessa interface é o seu baixo custo. Você consegue esse display hoje a um custo muito acessível no mercado. E é uma das interfaces que você encontra com backlight azul, verde, e por isso que faz com que você coloque facilmente ele no seu projeto. Siga a tabela apresentada a seguir para ligar o display de CD à placa Arduino, de forma a apresentarmos o exemplo. Então, a configuração usada nesse experimento foi essa aqui, mas você pode mudar a pinagem sem nenhum problema, tá? Nessa experiência, você vai ligar o pino VCC do display a 5 volts, isso não tem como mudar, tem que ser assim, tá? O VSS vai ligar o GND, que é o terra. O VO, aqui você pode ligar um trim-pot, como eu falei, para ajustar o contraste do display, ou no caso aqui, foi ligado no resistor de 1 kΩ ao GND. Então você vai pegar um resistor de 1 kΩ, um dos terminais você vai ligar ao pino 3, que é o VO,
e o outro é o GND, que é o Terra. Agora, esses aqui são pinos que você pode modificar à vontade, tá? Veja que o pino RS foi ligado ao pino 7, o pino AN ao 6, o D4 ao 5, o D5 ao 4, o D6 ao 3 e o D7 ao 2. Mas você não é obrigatório seguir essa configuração, você pode usar outros pinos, tá? Os outros pinos não citados não são usados. Observe que apenas 4 pinos do barramento de dados foram utilizados. No entanto, o display tem 8 pinos. Esse display funciona em modo de 4 ou 8 bits, tá? Nesse caso, o modo de 4 bits foi utilizado, tá? É um dos mais usados em si. Programando o Arduino. Novamente, usaremos a biblioteca para que o exemplo fique funcional. Da mesma forma como foi usado em MoreProm. Esse MoreProm vai ser comentado em breve, é tema dos próximos capítulos, tá? Ou seja, a gente vai usar a biblioteca do Arduino para poder programar o nosso LCD, tá? A biblioteca é a liquidcrystal.h e será apresentada a seguir no código-fonte. Além disso, precisaremos usar a função lcdbegin para configurar o tipo de display conectado à placa Arduino, a seguir apresentada da função. Então veja aqui, nós temos a função lcdbegin, tá? O lcdbegin é uma função que inicializa o display. Você vai informar quantas colunas o seu display tem e quantas linhas ele tem. No nosso caso, a gente vai usar um display de 2 linhas por 16 colunas, vai ficar lcd.begin 16,2, ou seja, 16 colunas e 2 linhas. Em colunas, definiremos o número de colunas no qual o display possui e em linhas o número de linhas. Feito isso, usaremos a opção lcd.setCursor para posicionarmos onde iremos imprimir determinada informação. A seguir, tal função é apresentada. Então veja, aqui a função lcd.setCursor. Você vai informar qual é a coluna e qual linha você vai mostrar a informação. Como é que ele considera isso aqui? Ó? Eu vou imprimir aqui uma tabela. Bom, considere isso aqui um display LCD. Veja, temos 2 linhas e temos 16 colunas. Tá? A função lcd.setCursor, ela põe o cursor em uma posição que você especificar através dessa função. Por exemplo, se eu digitar no código lcd.setCursor 0,0, ele vai vir para a linha 0, esse aqui ele considera a linha 0, e essa aqui ele considera a linha 1. Essa aqui é a coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, até a coluna 15. Então, se eu fornecer lcd.setCursor 0,0, eu já vou botar o cursor nessa posição aqui. Ó. Então, se eu mandar escrever alguma coisa, vai começar a escrever a partir dessa posição. Se eu escrever lcd.setCursor, por exemplo, 0,1, ele vai vir para a coluna 0, linha 1. Então, vai botar o cursor nessa posição aqui. Ó. Então, qualquer coisa que eu escrever, vai começar a ser escrita a partir dessa posição, tá? Que seria essa linha 1, coluna 0. Se eu digitar, por exemplo, no Arduino, lcd.setCursor 15,0, eu vou botar o cursor aqui, ó, porque é a coluna 15 na linha 0. Tá? E assim sucessivamente. Então é assim que funciona a função lcd.setCursor. Ele posiciona o cursor em uma posição específica, onde a partir dela eu possa começar a escrever alguma informação no display. Ok? Então aqui só reafirma isso, tá? Onde caso a coluna esteja em 0, a coluna 1 estará selecionada, e caso esteja em 1, a coluna 2 e assim sucessivamente. Mesma ideia é válida para a opção linha. Finalmente, para imprimirmos um valor no LCD, usaremos a função lcd.print como apresentado a seguir. Então, a função lcd.print permite imprimir uma informação no display LCD a partir do cursor, onde o cursor estiver, tá? De acordo com a linha e coluna do cursor. Observe a seguir os passos para mostrar uma mensagem na primeira e segunda linha do display LCD. Então aqui nós temos um código, tá, que permite mostrar a informação do display. Veja que nós temos uma novidade, ó, que é o tab include liquidcrystal.h. O Arduino tem que são chamadas squashes, tá, que são mais são bibliotecas disponíveis nele mesmo. Para você colocar essa biblioteca ou outras, você vem aqui no menu Squash, Import Library. Veja que tem uma série de bibliotecas disponíveis, tá? Veja que há uma chamada Liquid Crystal. Ao fazer isso, ele já adiciona aqui já essa linha que permite a gente configurar, manipular o display, tá?
após adicionar essa biblioteca, então, que vai permitir o acesso ao display, a gente tem que definir aqui um objeto chamado LCD, no qual nesse objeto você vai informar o seguinte, ó, onde está ligada a linha RS, a ordem é essa aqui mesmo, ó, RS, vírgula EN, vírgula D, deixa eu verificar aqui, isso, D4, vírgula D5, vírgula D6, vírgula D7. A ordem é essa aqui, ó. Então, o RS está ligado ao pino 7, o EN está ligado ao pino 6, D4 ao 5, D5 ao 4, D6 ao 3 e D7 ao 2, que está de acordo com a nossa tabelinha que a gente fez aqui, ó. O RS no pino 7, o EN no 6, o D4 no 5, o D5 no 4, o D6 no 3 e o D7 no 2, tá? Então, essa linha aqui permite configurar qual é a configuração que está ligado os pinos RS, EN, D4 e D7 no Arduino, tá? Então, se você usar outros pinos, não esqueça de atualizar essa declaração aqui, que eu estou criando o objeto LCD e estou informando que ele está ligado nesses pinos aqui, tá? Em seguida, entramos no bloco Void Setup. O que é feito no Void Setup? LCD.begin. Primeiro passo, eu estou configurando que o display tem 16 colunas e 2 linhas. Depois, LCD7 cursor 00, ou seja, estou posicionando o cursor para a primeira linha, primeira coluna. E a partir dali eu vou escrever placa Arduino. Depois eu vou para a linha de baixo. De que forma? Vou colocando LCD.7 cursor 01. Ou seja, estou na coluna 0, na linha 1. E imprimo exemplo da LCD. Então você vai observar no display de CD a mensagem placa Arduino e exemplo LCD, tá? Em seguida entra o bloco Void Loop. Como aqui no Void Loop não é feito nada, só quero mostrar a informação do display e fica vazio, tá? Pois bem, senhores, esse foi o código então, que permite a gente mostrar a informação do display de CD. Peço aos senhores então, que testem, experimento, façam os exercícios solicitados, já que eles são importantes para o seu aprendizado. Em caso de dúvida, não deixe de nos contactar através do fórum. Agradeço a atenção e até a próxima aula.